Café Brothers, episódio 146. Quero agradecer ao nosso parceiro de longa data, um oferecimento de E-Forte, incorporadora, que traz para o Mato Grosso do Sul galpões para você que quer fazer investimento no estado do Mato Grosso do Sul, por várias regiões, quer trazer a sua fábrica ou a sua indústria para cá, fala com o pessoal da E-Forte. Procura lá a Rose e o Rafael, vamos deixar o arroba deles aqui. Também está com a gente a Celere Telecomunicações, a internet de altíssima velocidade. Quer assistir sua série sem ter nenhum problema, curtir o seu final de semana com a família, vai lá e fala com o Thiago Tamioso. Se trouxer um amigo, você ganha 50% de desconto na primeira mensalidade. Viu, Marcos? E se trouxer um inimigo, ganha 100%, tá? Pois é. Tá com a gente aqui também Sicredi Pantanal, quem coopera cresce. Vai lá e faça o seu seguro de vida para a sua empresa, para a sua propriedade rural. Fala com o pessoal do Sicredi. Espero que você pague e não precise, mas se precisar, tá lá, fala com o pessoal do Sicredi. Também tá com a gente aqui o pessoal do Anjos Colchões, para você ter uma noite muito boa de sono para um dia mais produtivo. Vai lá e fala com a galera do Anjos Colchões. O pessoal da Canex, que faz essas canecas para nós aqui e deixa o nosso café mais customizado, vai lá e fala com eles para fazer os seus brindes. E também o Instituto SM, para cuidar da sua saúde metabólica e hormonal. Você quer perder gordura e ganhar massa magra? Vai lá e fala com a doutora Samara e com a sua equipe. Inclusive, eu já marquei minha consulta. Que hoje aqui, o Marcos Caldeirão, prefeito de Maracaju, vou pedir para ele se apresentar, por gentileza. Marcos Caldeirão, prefeito de segundo mandato. Quero mandar hoje um abraço especial para o pessoal de Rio Brilhante, de Sidrolândia e os nossos queridos maracajuenses. Também está com a gente aqui Lucas Foroni, prefeito de Rio Brilhante, pedir para ele se apresentar. Pessoal, cumprimentar todos aí também, cumprimentar os maracajuenses, os sidrolandenses e os nossos rio-brilhantenses também. Muito feliz, prefeito reeleito aos 29 anos de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. E também está com a gente aqui Rodrigo Basso, prefeito da cidade de Sidrolândia. Isso, Rodrigo Basso aqui, prefeito de Sidrolândia. Vim aqui ter uma aula hoje com os prefeitos aqui, né? Então, um abraço aí para toda a população de Sidrolândia, toda a audiência do Café Brothers, toda a população de Maracaju e de Rio Brilhante. Show, vamos começar aqui então, porque temos muito assunto para tratar com esses caras aqui que realmente têm feito a diferença nos seus municípios. Marcos, segundo mandato, você teve aqui uma aprovação muito grande, assim como o Lucas lá em Sidrolândia. Eu queria que você falasse sobre como é difícil você ter uma aprovação tão alta que você teve, 70%, qual que é o fruto desse trabalho para resultar isso lá na urna? Na verdade, quase 78%, né? Mas assim, a gente sempre quer 100%, porque a gente trabalha para isso. É impossível, a gente sabe que é impossível agradar todo mundo. Isso aí já tem até o ditado antigo: nem Jesus agradou todo mundo, e quem somos nós para querer, pelo menos, comparar com Jesus. Mas é lógico que a gente fica muito gratificado por tudo que a gente tenta fazer e faz, e a gente espera, assim, um resultado, uma aprovação por conta do trabalho. Mas isso é consequência. A gente sempre trabalhou naturalmente pensando na população. E a resposta vem, né? Ou ela vem positiva ou negativa, mas ela vem. No nosso caso, graças a Deus, uma resposta muito boa da população, o que nos compromete mais ainda, né? A fazer um trabalho melhor, porque na primeira eleição minha nem foi 50 e poucos, 52% da população que apostou em mim, porque tinham 6 candidatos, né? Tá diferente. Agora a expectativa é muito maior, então a gente vai ficando mais comprometido ainda a continuar um trabalho muito bom, corresponder a esse voto de confiança. Legal. Lucas Foroni, primeiro foi o prefeito mais jovem, acho que do nosso estado, né, ser eleito, e depois foi reeleito. Queria que você falasse também de quantos por cento foi a tua aprovação lá. Eu sei que foi grande a tua aprovação no município, e da responsabilidade do segundo compromisso com a população. No segundo mandato também eleito como mais jovem, ainda não teve outro de menos de 29 anos nessa reeleição nossa, né, nessa mesma eleição que aconteceu. Reeleito com 83,6% dos votos. A gente, e é igual o Marcos falou, né, acho que a gente sempre espera, né, Marcos? Eu falo cada vez mais mesmo, eu sou muito competitivo e acho que eu sou muito determinado também. Quando a gente encontra um desafio, minha vontade é de fazer o melhor, de viver aquilo, mesmo de transpirar aquilo.
Que já diria o Silvio Santos, né? Qual que é o segredo? É transpirar aquilo, eu acho, viver aquilo, é ter amor ao que faz, sem esquecer a responsabilidade que a gente tem de ter um município nas mãos. Qualquer decisão nossa, como a gente está falando aqui, ela impacta na vida das pessoas. É uma decisão do Marco, do Rodrigo, do Lucas, que muda muita coisa. Então, acho que a gente entender sempre essa responsabilidade que a gente tem e acho que assumir quando a gente erra, querer sempre acertar, é claro, mas ser ser humano. Eu acho que isso é. Nada paga isso. Porque as pessoas, quando vê que mesmo quando não acontece algo, você tem a vontade, você se esforça para aquilo, eu tenho certeza que a população é justa e o resultado disso você vê em Maracaju, você vê em Rio Brilhante, você vê lá em Citrolândia também, que vem da mudança de gestão. As pessoas reconhecem quando o trabalho é feito, quando é pensando nas pessoas, e reconhece também quando ele não é feito e quando ele se perde no caminho e deixa de ser pelas pessoas. Legal. Rodrigo, você, marinheiro de primeira viagem, né, cara? Já tem uma experiência política na sua família, né? Seu pai foi prefeito há um tempo atrás, mas uma coisa, seu pai ser prefeito, agora é você ser prefeito pela primeira vez. Como é que é esse desafio lá na tua cidade? E marinheiro de bem primeira viagem mesmo, né? Então, assim, sempre acompanhei a política de Cidrolândia, mas sempre pelos bastidores, né? Nunca à frente, mesmo quando meu pai foi prefeito, a gente estava mais no bastidor aí. E a gente sente uma responsabilidade, né? Que a população, né? A gente teve lá 63% dos votos, né, em cima de uma gestão que vinha com um apoio vasto de toda a máquina política do Estado aí. E, e a gente vê que é uma responsabilidade grande que a população depositou essa confiança, né, no meu nome, na equipe que está com a gente. Então, fica né, a gente deita e fala, poxa, a responsabilidade é grande, né? Porque a confiança que foi depositada, a gente quer, né, retribuir isso aí, em serviço, em trabalho, então tá fazendo de tudo que é possível para retribuir da melhor forma possível, né, essa oportunidade que a população deu pra gente. E falando até em trabalho e compromisso, você fez um compromisso lá com a população de não usar ar-condicionado, que história que é essa? Então, falei numa promessa feita, tem que cumprir, né? Estamos cumprindo lá, vamos cumprir. Não, eu falei numa reunião que estava com o pessoal da educação, né, que me questionaram o ar-condicionado nas escolas, né, que estava falando com eles aqui, já é um sonho realizado em Rio Brilhante, Maracaju, que 100% das escolas estão climatizadas, e eu fiz uma promessa que enquanto tivesse uma sala de aula de Cidrolândia do município sem ar-condicionado, eu não ia ligar o ar do gabinete, tá? Ele tá lá mofando lá, criando teia de aranha lá, tamo lá. Então isso vai apurar ele, né, Lucas? Para ele fazer. O calor é grande. É muito bom, né, Chico? Agora que tá falando isso, acho que nós, quando a gente deixa de se colocar no lugar das pessoas, sentir na pele também aquela dor, que a política muitas vezes, por tanta demanda, acaba realmente. Fala, cara, eu quero focar no macro. Mas você deixa de sentir as pessoas, aí não vale nada a pena. Isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta que aqui vai caber para os três essa pergunta, e eu acho que ela vem de encontro com tudo isso. Marcos, a escolha do vice, ela só é incisiva na questão da eleição ou na governabilidade também? No meu caso, eu fui muito feliz e está sendo muito importante na governabilidade. Mas a gente sabe que normalmente, muitos casos por aí, acontece do vice ser escolhido só por uma peça do jogo para dar certo, para ganhar a eleição. Depois fica difícil o entendimento, né? Porque foi uma conveniência de momento para poder fazer um arranjo, né? Depois fica difícil de governar junto. No meu caso, eu fui muito feliz. O Mauro veio assim como uma luva mesmo. Foi uma construção que nós fizemos juntos desde a minha pré-candidatura, onde ele ainda não tinha aceitado ser vice, mas que ele me ajudou na construção da minha candidatura e depois ele topou essa parada e topou na reeleição novamente, que me ajudou muito, me deu muita tranquilidade. O Mauro é muito participativo, tem contribuído muito com a nossa gestão. Lucas, e para você, foi uma escolha política, foi uma escolha sua? Tem ajudado na governabilidade do município ou foi só para eleição, igual o Marcos falou? Como que foi isso? Xandão, eu falo que é um negócio que eu falei desde sempre, pensando até partidariamente, gente falando, né? Eu acho que a gente teve condições reais também, né, Marco, de escolher quem a gente queria mesmo, para não precisar muitas vezes submeter a algo para chegar a tal lugar. Então, o meu vice foi escolha minha, vem do PSDB, é uma pessoa que
já era meu amigo de antes, construiu essa confiança no decorrer desse andar da carruagem. Foi o antigo vice que eu ganhei na primeira eleição do outro prefeito. Médico, veio de fora, trabalha em Rio Brilhante, mas é uma pessoa que se tornou, com o caminhar também do tempo, meu amigo. Cumpriu muito bem as missões durante o mandato passado, mesmo vindo da oposição. Foi um cara que somou para a saúde quando eu trabalhando, precisava de alguma demanda, estava lá presente. E é uma pessoa que soma muito, principalmente hoje na área da saúde, na área do rodeio, que é ligado muito a isso. E eu tenho certeza que é o mesmo pensamento que o meu. Pensamento Como é que é o nome do teu vice? é Dr. Leonardo. Doutor Leonardo. Ele é ortopedista lá também, envolvido nas causas da saúde, né, como médico, e também nas causas do rodeio, companhia de rodeio, gosta da Interessante. moagem. E é muita gente também porque tem o mesmo pensamento, né? Então você lidar assim nesse dia a dia com essa compreensão fácil, com um pensamento que trata a política realmente com a reciprocidade, tudo e vai Sem aprendendo. ciúmes, né, Lucas? Isso que é Sem difícil. ciúmes, É uma coisa difícil de exatamente. acontecer na política, não ter o ciúme. No nosso caso, eu acho que o seu também aí. Não existe o ciúme, o medo de o outro querer tomar o É lugar do isso. outro. Porque né, não dá, né, Marcos? Você pensar numa situação que você fica todo momento, parece que o outro vai tramar com você, que isso aqui, e é um meio de poder. Então é isso que eu falo, se precisar ir com uma relação dessa, tá tudo errado, né? Então é muito leve, muito de boa e eu acho que quando você conversa igual então, com pessoas inteligentes, é fácil de tocar, né? É leve, cada um sabe o seu lugar, existe uma hierarquia, mas ao mesmo tempo sabe dessa parceria e quando é preciso tá ali. E ele tem muito Legal. Rodrigo, a sua escolha lá foi uma escolha técnica, foi uma escolha pensando num propósito. Como é que tá essa governabilidade, o Rodrigo e o seu vice lá? No caso, Lá é a vice, né? Lá a nossa vice é a Cris Fiuza, ela é filha do ex-prefeito Daltro, né? Então, eu, filho de um ex-prefeito, ela, filha de um ex-prefeito. Quando me sugeriram o nome dela, na hora a gente aceitou sem problema nenhum. Conheço a Cris desde criança, a gente estudou junto na escola, na mesma sala de aula até o terceiro ano, então conheço ela desde criança, a gente sempre se Era deu bem, vereadora, né? né? Até Ela era vereadora no mandato passado, né? Então conheço ela a vida inteira aí, né? Tranquilo, a gente tá se dando bem lá, tem conversado direto, né? Tenho chamado ela para estar passando o que a gente está fazendo, né? Ainda brinco com ela, falei, não, você tem que estar por dentro aí, porque vai que eu quero ir pescar daqui uns dias, aí você tem que tomar conta aí do negócio, né? Tem que estar por dentro. Então a gente faz questão de tá trabalhando aí em conjunto aí, né? Ouvindo a opinião também, porque é um grupo político forte que sempre foi em Sidrolândia, né? Então a gente tem sim muito respeito com eles lá. Ô, Rodrigo, eu quero fazer uma pergunta direcionada para você, depois a gente vai trazer para os outros prefeitos também, que já estão no segundo mandato, mas você está num desafio de tentar colocar a casa em ordem, Sidrolândia e tal, e a gente sabe que tem duas casas, o executivo e o legislativo. Em Sidrolândia tem uma queda de braço, como que tá? Você está conseguindo aprovar os projetos? Você tem conseguido uma parceria com a Câmara de Vereadores? Como que está essa relação do Rodrigo com a Câmara de Vereadores de Sidrolândia? Para mim tá muito boa, entendeu? Assim, eu tô me surpreendendo com nossos vereadores lá. Sempre tem, né? Algum desentendimento, alguma divergência, mas até agora o que foi para lá foi aprovado. A gente tá bem tranquilo. Estou chamando eles para conversar. Estou indo na Câmara quando precisa, né? Nada que a gente está enviando para a Câmara não está indo, né, Tá travando? travando. Então e outra, deixei bem claro para eles que a gente não quer que aprove nada, né, em regime de urgência. Então estamos discutindo bem, estamos conversando. Vai um projeto, vai o secretário para explicar o que é, para que é. Então, desde o começo a gente vem conversando que a gente quer fazer o bem pela cidade, chamando eles para dialogar, né, para o diálogo, ouvindo os vereadores na hora de fazer um projeto, na hora de pensar alguma coisa. Então, eu acho que por enquanto tá muito boa a nossa relação lá. Lucas Forani, você que está no segundo mandato lá no teu município, é importante ter uma política bem costurada com a casa lá que faz as leis? Xandó, é muito importante porque até quando a gente fala, né, até o Rodrigo falou, no começo é natural que tenha alguns embates, a gente constrói a relação porque é igual uma amizade, né? Você não vai chegar e vira melhor amigo de repente. Então é construção, é trabalho, é parceria. E hoje ele sabe muito bem como o Lucas lida com a situação, até onde o Lucas vai ou não. Todos existem, se pensar em Rio Grande, 13 vereadores, em Maracaju, Estrolândia também tem esse número. Mas cada um representa um grupo de pessoas.
Tem gente que representa os assentamentos, tem gente que representa a saúde, o funcionário público, e assim sucessivamente vai. Até os pets tem. Até os defensores animais, e tem realmente. Então são interesses distintos que vêm da sociedade. E ali é a casa do povo. Então, fala até no começo, pessoas que a gente olha e fala, não interessa se eu gosto ou não gosto. Mas se é o meu interesse construir algo, eu tenho que sentar, eu tenho que conversar, eu tenho que respeitar, porque não é só o vereador, acho que é a sociedade que votou nele que está por trás também. E hoje a minha relação, a gente fez 12 dos 13 vereadores lá também, nossa reeleição. E a minha relação é muito boa mesmo de contato, de ter esse diálogo, estar próximo, estar presente, resolvendo demanda. E a gente tem que entender que a gente também precisa deles, o município precisa deles, e eles também precisam de nós, senão a Câmara também não faz nada. Então acho que a gente conseguiu estabelecer esse meio termo do que é justo e eles entenderam a maneira de trabalho que sempre que for para as pessoas algum pedido, será sempre atendido. Agora, quando for para o interesse próprio, isso aí a gente infelizmente não consegue, senão a gente está deixando de ser justo com os demais. Então, existe um limite em tudo isso, eles sabem o limite até onde vão também, eu sei até onde eu vou com eles, e a gente soma muito para fazer por Rio Brilhante. Segundo mandato, Marcos, você que tem mais experiência de vida do que o Lucas, mas na política vocês estão no mesmo tempo. Nesse jogo, porque a gente sabe, não dá para fazer uma conversa dessa passando só panos frios, né, cara? A gente sabe que um momento vai ter uma conversa calorosa, uma divergência, uma discussão que o Lucas trouxe para a mesa, um interesse próprio. Como que é esse desafio aí? Porque, lembrando que nós estamos falando do município pujante que é Maracaju, um destaque no estado todo, tendo em vista do nosso PIB. E nós acreditamos o seguinte, que quando há divergência, a sua experiência como comerciante ou experiência de vida, ela entra no jogo também? Totalmente. E essa luta é diária. É uma luta diária para manter essa paz. Porque a gente sabe que é importante manter a paz entre relação entre executivo e legislativo, porque um precisa do outro. O Lucas colocou muito bem isso aí. Ele falou que eu tenho mais experiência, mas segurei, ele tá louco. Na política ele voa. Eu sou fã também. Muito inteligente. Muito parabéns, Lucas, lá pela condução e esse. É recíproca admiração. Eu falo que eu até brinco toda vez que eu venho para cá, que são poucos prefeitos. Eu falei pro Rodrigo quando ele foi Rio Brilhante. Primeira mão no fogo a gente não coloca quase por ninguém, né? Mas se tem um prefeito, eu já falei pro Marcos isso, que a gente confia, que olha de fora, você dá orgulho de ver também. O Rodrigo é outro entrando, que dá esperança pra gente. O Rodrigo tem todas as características. De você saber que essas pessoas estão fazendo de coração. Porque não é fácil estar na pele dele, na minha, do Rodrigo, mas a admiração é muito recíproca, ele sabe disso. Tem isso, da mesma forma, vocês dois. O Rodrigo, apesar de estar nos primeiros meses aí, mas eu vejo a sinceridade, o esforço dele e a vontade, o envolvimento. Ele está se dedicando, que nem a gente, total. Então eu já vejo que vai dar certo por isso, porque o segredo é dedicação. É você deixar tudo ali para fazer o povo ali estar ali presente e dando exemplo, né, de disciplina, de participação. Aí lá de vez em quando a prefeitura, deixa que se vira, isso aí, né, deixa assim mesmo. Não, gente, eu vejo que o Rodrigo também vai no detalhe, ele quer resolver e é braço firme, né? Mas voltando aqui na questão dos vereadores, cara, a relação é boa, tive facilidade também na outra gestão, mas diariamente você tem que estar apagando fogo. Você está bem com 10 vereadores, tem 3 ali querendo escapar ali, querer bater em você. Eu sempre falo para eles, eu não estou pedindo para que fiquem me elogiando, mas também não precisa, às vezes, usar da má fé por uma coisa que ainda não foi resolvida, mas que ele podia perguntar para mim ou para o secretário por que não foi, por que está daquele jeito. Não, vai lá, tira uma foto ou fala, isso aqui é desse jeito. Então, assim, tem umas maldadezinhas que no dia a dia você tem que ir controlando, né, Lucas? Você tem que chamar o cara, bicho, não faz isso, vamos conversar, vamos. E não é querer que o vereador aprove tudo e passa muito tudo, não. Eles têm que fiscalizar mesmo, têm que cobrar. Mas a maneira como cobra, que às vezes desgasta, chateia a gente, mas a gente não deixa descambar, a gente não deixa essa mágoa crescer, esse jogo de puxa daqui puxando e crescer. Mas é interessante, é diário não com todos. Tem uns que passam um bom tempo, tem uma boa parte também que vem para somar mesmo, vem para ajudar o prefeito. Por que essa dificuldade? O que eu posso fazer? Outros não, outros às vezes começam, ainda mais começo de segundo mandato.
Parece que está tudo certo, mas aí entra, por exemplo, no nosso caso entraram 5 novos aqui. Já mudou tudo, você tem que... Já é outra tudo, cabeça, né? já. Você também tem que estar ali conversando e sentindo qual que é o estilo de cada um. Vem, já quer mudar, quer fiscalizar, quer olhar cada furinho de prego que está fora do lugar, não sei o quê. Beleza, vamos ver que tá, mas não deixar de descambar para pura crítica só. A crítica por crítica, ela só traz confusão, não traz esclarecimento. Exatamente. Crítica por crítica não traz a solução para problema nenhum. Mas aí é onde entra a habilidade, né? A gente tem que ter e paciência. Tem hora que dá vontade de falar, quer saber, né? Não, mas essa construção diária, isso vale a pena no final, porque quem ganha é a população. A população precisa desse entendimento da Câmara e da Prefeitura para que gere resultados em favor deles. E graças a Deus aqui a Câmara tem essa visão, assim, no geral também. O Renner, no caso, nosso presidente, está conduzindo bem também o pessoal lá, de maneira pacífica e tentando trazer o entendimento. A gente cada vez mais tem buscado melhorar a comunicação. Às vezes eles reclamam que a gente manda um projeto e não explica antes como que é, e às vezes alguns entendem errado e votam contra. Aí eu fico chateado porque eu estou contra, mas foi ver, o secretário não explicou direito, eu achei que estava tudo claro, parecia simples. Tem os dois lados, né? E tem sempre os dois lados. Aquilo que parece simples para você, pô, não é. Fala, não, isso aqui você entendeu errado, né? E a gente resolve isso, né, com diálogo, né? Então, a gente teve alguns embates no começo agora, primeiro mês, segundo mês lá também, e foi a mesma coisa, mas assim, o que foi fácil da gente resolver foi o diálogo, né? Vou lá, não, tá tendo um problema assim, assim, assado. Acabou a sessão, eu falei, não, posso ir na Câmara? Você pode vir, tô indo, vamos. Sentamos, sentou todo mundo, conversamos, qual que era a dúvida, qual que era. Porque a rede social hoje, né, a fofoca corre na cidade, então não é, 99% das vezes, não é por má fé do vereador, né, a notícia chega distorcida para ele, chega para o outro, Exatamente. Ela se aquece nos grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, né, e o pessoal começa a inflamar, né, inflamar e eles estão sem entender e a comunicação nossa chega, mas a rede social corre muito mais rápido, né? Então, toda vez que acontece isso, a gente, né, às vezes que aconteceu, a gente tem chamado para o diálogo, tem sentado com o pessoal e dialogando se entende, é fácil, né? E alguém tem que ter, eu falo sempre, essa grandeza. Quando às vezes a gente está errado também, ou vice-versa, mas ter a grandeza de olhar, fala que até um aprendizado de vida que eu tive lidando com todos. O dia que a gente reclamar, ou falar esse vereador isso, ou aquela cidadão isso, a gente perdeu. Porque se a gente acredita nisso, por exemplo, acho que é questão de dialogar também. Cada um vem de uma experiência de criação, de uma base familiar, de pessoas. E eu acho que se a gente deixar essa capacidade de dialogar, igual falou o Marcos Rodrigo, a gente acaba realmente deixando disperso e se achando que a gente é melhor que alguém. Vai só pro embate e aí você fica travado e você não desenrola. O povo perde. E a briga vira para quem tá certo ou errado, e não é isso. Ninguém tá vendo quem tá certo. Esse ponto não tem, né, quem tá certo ou errado também, porque você tem 13 vereadores, né, de 13 opiniões diferentes, né, de 13 grupos diferentes da cidade, e a gente tá lá para trabalhar para o cidadão. Então, é como você falou, ele veio para passar a realidade de cada região, de cada bairro, de cada assentamento que ele vem. Então, a gente tem que estar ouvindo, porque a gente tá lá para fazer, não é o que o prefeito quer, né, é o que a população quer. Então, e às vezes a gente entende um pouco que o vereador ele é muito tentado a falar aquilo que o eleitor quer ouvir, a prometer coisas que ele ainda não consultou o prefeito, se o prefeito tem recurso para fazer. Então ele vai lá na rua, na vila, lá no cantinho e fala, vou pedir pro prefeito esse asfalto aqui, beleza? Aí ele vai na tribuna e já pede. Existem prioridades, né? Aí o prefeito não tem o recurso para aquilo naquele momento, tem outras prioridades, aí o prefeito fica mal. Aí é onde a gente... o vereador não devia ter falado isso, tá aquele aborrecimento. Mas você chama o conversa. E aí, às vezes, ele vai e insiste ainda mais uma vez, fica te jogando. Olha, o prefeito não quer fazer, né? Mas isso é normal, isso é dia a dia, e a gente tem que aprender a conviver com isso e sanando essas coisas. É igual um casamento, você não deixar uma discussãozinha que a briguinha de hoje acumular, mas depois aí pode ser tarde para consertar. É o dia disso, tem que ir zerando o dia. É uma luta. Mas é interessante, né? É um desafio. O nosso legal, desafio é esse. Nosso desafio não é só administrar o recurso, é administrar pessoas. Então, nós estamos aqui no episódio 145 do Café Bloggers.
Nós estamos aqui com boa parte do PIB do Mato Grosso do Sul sentado aqui para decidir e tomar as decisões mais assertivas. E eu gostaria de fazer uma pergunta, vamos começar aqui para o Mariano de primeira viagem, aqui, o Rodrigo Basso, que vem da vida privada, é um produtor rural, que lá dentro da sua propriedade rural toma suas decisões, assertivas ou não, de forma rápida. Como está sendo para você essa morosidade da vida pública, onde você tem que tomar uma decisão, você precisa consultar uma casa, você precisa consultar os vereadores, o secretariado, você não pode tomar uma decisão arbitrária, onde mesmo que sendo uma decisão assertiva, você não pode tomar sozinho. Como está sendo isso para você? Está sendo uma escola, né? Uma escola de paciência, né? Mas estamos estudando aí, estamos fazendo as lições de casa aos poucos, né? Tem dia que bem contrariado, a gente vai dormir frustrado aí, porque não consegue fazer o que a gente achou que ia fazer, mas a gente já tinha, né, noção disso. Eu acompanhei meu pai quando foi prefeito, né? Indo dormir frustrado também, então a gente já sabia que ia ser assim, né? Eu acho que piorou muito, né? Brasil, a burocracia nossa está cada vez pior, né? Com o discurso de que vai barrar a corrupção, e eu só vejo a corrupção ser barrada quando você tem gente de boa índole com boa vontade na frente né, do poder público. Fora isso, não tem lei que barre corrupção e atrasa tudo, mas é o país que vivemos, né? As leis que estão lá, estão feitas, a gente tem que cumprir, né? Isso deixa você cumprir, um pouco, né, frustrado. Com certeza. Eu acho que quando a gente tem vontade, né, de fazer as coisas, podia ser feito muito mais coisa, né, com o dinheiro e com o tempo, né, e com a quantidade de servidor que a gente tem no município, né. Acho que a população podia ter o dobro de serviço, de benefício, né, com o mesmo dinheiro. Então, infelizmente, perde a população. Eu vou fazer uma outra pergunta, que no mesmo sentido, mas para o Lucas, que também vem da área de produtor rural, né, um cara que está no agro aí anos, família de produtor rural, tem a sua propriedade rural, e lá, se as coisas não vão bem, você vai e demite o colaborador, né? E aí você pegou uma prefeitura, está no segundo mandato, Lucas, o que fazer quando você está com aquele colaborador ruim, você sabe que ele não produz e você não pode demitir ele, porque está no setor público? Xandó, é complexo quando se fala, mas tinha um ponto, até falando quando se pensa de colaboradores e eficiência ao mesmo tempo, é que eu também não posso ser injusto do Lucas ou não, qualquer prefeito, falar se o Rodrigo é concursado, se ele está sendo ou não sendo efetivo. Para eu falar isso, eu preciso gerar dados referente a um KPI, o desenvolvimento dele através de recursos humanos, certo? O Xandó teve 10 missões, ele realizou 5, não realizou 5, ele tem 50%. Ele não está respeitando às vezes a hierarquia ou algo do tipo. Então, com esses servidores, sempre terão deles, mas a gente, com todos, na verdade, né, para deixar o ambiente mais justo. Eu acho que a maioria das pessoas, quando você fala de servidores concursados, todos vêm com a boa vontade. E às vezes a falta de comunicação, até de você desenhar qual é a função de cada pessoa, quais são os processos que ele é responsável, qual o prazo que ele tem nesse processo. E para resolver isso, hoje no 5º ano eu posso falar que a gente está chegando perto de onde eu queria. Quando a gente entra do Rodrigo Eto, tem pessoa lá que fala, aquele lá tá ruim demais. Mas é muito injusto você palpar pela opinião de uma pessoa, ou pelo secretário, ou do vereador, porque nesse mês existem vários interesses. Então, para deixar mais justo, o que a gente fez nesse cenário falando, eu estava olhando aqui, há 2 anos e meio, há 4 anos atrás, a gente começou a mapear todos os processos da prefeitura. Então, vocês devem saber, a gente tem mais de 330 processos mapeados e colocados em caixinhas. Por exemplo, se um cachorro morre, para onde que eu vou levar? A gente foi finalizar quase que esse ano passado todos esses processos deixando claro. Então, se eu tenho um problema de buraco na rua, ou um cadastramento de um projeto arquitetônico, você começar a construir. A gente identificou que naquele processo, ele chegava no processo, ele demorava 2 a 3 meses, ele ficava no crivo de engenheiro arquiteto dentro da prefeitura e não andava nunca. O que a gente faz? Há 2 anos e meio que a gente já tinha mapeado esse processo, a gente colocou o papel zero. O papel zero, ele rastreia todos esses processos. A partir daí, a gente colocou prazo nesse processo. Então, peraí, se você está fiscalizando isso, você tem um prazo de 48 horas para fazer um negócio. É mais simples do que parece. A gente começou a mapear esse processo, colocar
prazo para esses processos, criar esse organograma claro e falar, Rodrigo, você tem 3 atribuições, essa, essa e essa. Quando tiver um problema, a responsabilidade é sua. Aí fica mais claro. E hoje, a gente chegou num ponto que depois do papel zero, há 2 anos e meio atrás, a gente fez um contrato de gestão com todos os secretários. Então tem lá 108 indicadores, 112 projetos e 470 ações que vão acontecer daqui até o meio do ano que vem, já num sistema organizado e monitorado. Então está claro para mim, se o Rodrigo é um servidor concursado ou Marcos, que dia 5 de maio do mês que vem, ele tem que iniciar um plano para a ação da vacinação do antirrábica, por exemplo. Está lá mapeado, está inscrito, está monitorado. Porque a partir daí, o que não é medido, ele não existe. Se eu não medir o Rodrigo, por exemplo, como que eu vou falar se é bom? Se é minha mera opinião. E a opinião não serve, porque senão ela se torna injusta. E já se dizia que existem 3 verdades. Na minha, a sua e a verdade. Agora, quando a gente fala em números, aí eu posso ser claro e posso falar se o Xandó está sendo eficiente ou se não está sendo eficiente. Porque esse poder do prefeito de tomar decisão julgando se é ou não, ele é muito ruim. Senão a responsabilidade de mandar alguém embora sempre é do Marcos, sempre é do Lucas, sempre é do Rodrigo. E não é o Lucas ou o Rodrigo ou o Marcos. A gente está pensando nas pessoas. E quando a gente deixa claro, a gente consegue monitorar e separar os bons dos ruins. E aí sim, a gente abriu mais de 10 sindicâncias nesses 4 anos. Justamente para isso. Poxa, você está lá, você gostando ou não do qualquer prefeito, você não trabalha para mim. Você trabalha para as pessoas. Então, você recebe um salário X, você tem que fazer. Existe hierarquia interna, existe processo e projetos que a gente tem que entregar para as pessoas. Então, quando acontece algo um pouco mais grave, a gente adverte, a gente abre o sindicância, e a partir desse ano agora, com os contratos de gestão, a gente monitora onde está eficiente ou não está eficiente. Aí eu gero uma análise de desempenho dele, Você consegue, aí tudo bem, a gente consegue mensurar, né? Exatamente. Ô Marcos, e você é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta também nesse sentido que nós estamos aqui, que a gente vai ter sempre uma conversa coerente, tá? Não vou falar agora com o Marcos, por exemplo, e a festa da linguiça, né? Não tem nada a ver, né, cara, o assunto, né? Mas a gente vai ter... Depois ele faz a programação também. Aí, Marcos, mas assim, a gente percebe que quando você assume uma prefeitura, no caso o Rodrigo, você no primeiro mandato, tem funcionários concursados que estão alocados em outros setores. Isso é normal. Desvio de função, né? Desvio de função. Como que faz para ajeitar isso, Marcos? Não é ideal, mas é muito comum nas prefeituras, por conta da falta de... Que nem agora nós fizemos um concurso recente, né, ano passado, e agora ele vai ajudar a reorganizar isso aí. Mas é muito difícil você manter. Às vezes aquela pessoa, ela rende mais numa outra área ali, que você está precisando tanto, e não rende naquela que ela foi aprovada no concurso. Então, com o tempo, você acaba deslocando, mudando essa pessoa para que ela renda mais. Isso é um dos motivos do desvio de função que fala, né? Que não é ilegal, não é nada... Seria legal, mas é tudo dentro da realidade do salário e tudo mais do que ela produz. Isso nós estamos falando do lado positivo disso, de Sim. realocar colaborador onde Sim. ele poderia realizar mais. Sim. Mas como bloquear isso de um favorecimento político? Por exemplo, o padrinho do fulano, tal, ajeita isso, ajeita aquilo. Isso ainda existe ou tem sido medido pela eficiência de cada um? Não, existe a indicação, existe a parte política quando são cargos de nomeação, mas a gente só faz se aquela pessoa vai produzir. Digamos que eu não conheça bem a pessoa que foi indicada, não, eu tenho um cargo aqui, vamos colocar a pessoa ali naquele cargo nomeado. Mas meu filho deu 3 meses, 2 meses, não rendeu, tchau. Já... Esse você não precisa esperar. Isso a gente traz da vida privada e a gente não aceita. Não tem fantasma, não tem marajá. Pelo menos na nossa aqui, eu acredito que não tem. Funcionário fantasma. Não, porque ele sabe que tem que produzir. O cara tem que ir lá, Porque nós damos exemplo. Eu cobro isso dos meus secretários, todos os meus secretários cumprem horário, não é aquele que vai lá só assina os documentos e vai embora, vai pescar, não. Todos os meus secretários cumprem, dão exemplo de disciplina, de dedicação no trabalho, a começar de mim também, que sempre sou o primeiro a chegar e o último a sair, né? Então, isso é de uma cultura, de uma política que você vai criando. Não muda de uma vez, tem muitos vícios ainda lá dentro, isso é muito difícil, você sabe? Só o tempo, e tem uns que não tem conserto, infelizmente. Tem uns que vai aposentar e não deu o seu melhor. Mas isso é do ser humano em qualquer lugar, né? Mas a nossa
nossa prática não é tão técnica como o Lucas colocou, que é o ideal, é admirável esse modelo dele lá, mas a nossa, assim, fizemos isso mais na prática mesmo, através desse modelo de cobrança, de exemplo, de remanejar aquele que... e de punir. Nós fizemos algumas exonerações de servidores que tinham 15, 20 anos, que ninguém tinha coragem de mexer com eles. Ah, porque isso vai desgastar a família, vai ficar aborrecido, não vai votar mais ninguém. Não, meu filho, você não está batendo ponto, indo jogar baralho, indo fazer não sei o quê, tchau. Então, assim, foi aberto sindicância, foi tomadas as medidas legais que servem de exemplo para os outros. Então, às vezes, num departamento você faz uma exoneração dessa, os outros ficam já vê que mudou a coisa, que tem ordem na coisa, né? E Cidrolândia eu comecei, né, igual o Marcos e quero terminar igual o Lucas. Tá? Muito mais fácil de falar, é até engraçado, né? Está reeleito de alguma forma e sabe o tamanho do compromisso. Mas hoje é muito mais fácil a gente falar do que é certo ou não de fazer, porque a gente passou pelo processo, então tem uma validação. E é engraçado até do primeiro mandato, porque enquanto não sabe o resultado da urna, você não consegue mensurar, né? Você fala, tá, que tanto, então. Porque não adianta eu falar que eu sou bom também se eu não tiver um resultado expressivo. Então Exatamente. isso é medido só ali, só quando passar que você vai ter até, falar, não, era isso mesmo. Mas de não fugir do que acredita, isso acho que é isso é uma... mais importante. Da essência, né? E a gente dá o exemplo, né? É o que você falou, o exemplo do prefeito, do secretariado, né? De quem vai comandar, né? Para você comandar, você tem que dar o exemplo, né? Então, Porque falar, a população vai falar mesmo, tem aqueles grupinhos que Isso é ficam normal. falando, fala até que a gente rouba, mas isso não vinga, isso não impregna, não É igual a gente fala, tem três porque o coisas nosso que não... exemplo, a nossa atitude, os resultados contrariam as mentiras. Não, exato. calúnias. E é o que a gente fala, né? Que três coisas você não pode esconder por muito tempo, né? O sol, a lua e a verdade, né, cara? A verdade, ela perpetua, né? Então, se você tá fazendo o seu melhor de maneira clara e transparente, não tem por que o cara ficar enchendo o saco aí, por encher o saco, né? Moçada, é o seguinte, então, nós vamos falar agora de investimento, né? Então, toda vez que a gente tem um contato com um dos prefeitos, até foi uma pergunta que me recomendaram, falou, pô, fala com eles lá, pô. A questão de Cidrolândia lá, tem um monte de indústria, né, cara? Campo Grande, não, como que é o nome da cidade? Me ajuda lá. Ribas do Rio Pardo. Ribas, cara, é um monte. Cara, fala com o Marcos lá. Tem indústria aí no segundo mandato vindo? Como que tá aí, Marcos? Nós temos uma que tem 1 ano e meio que inaugurou, né? O milho está em pleno vapor, né? E vai ampliar suas atividades agora, vai quase dobrar a capacidade. Cidrolândia tem Impasa, que acabou de inaugurar, um espetáculo, né? Mas assim, já é um ganho que nós tivemos na outra gestão, mas a indústria, seja comércio, não é o prefeito que vai lá chamar o cara para vir, ele vai fazer, é o interesse do empresário, né? Ele que vai ter ou não interesse naquele município. O prefeito não tem tanta força assim, a gente oferece um incentivo aí de ISS, alguma coisa, mas o Estado tem mais esse poder, porque o incentivo de ICMS é bem maior. No caso, na época, o Reinaldo que incentivou a vir essa Neomilho para cá, foi muito bom para nós, mas nem sempre consegue, por conta da logística também. Lá, Ribas do Rio Pardo é aquela grande indústria de celulose, né, causa um impacto medonho no município, porque vem muita gente de uma vez, o município não estava preparado, agora que estão preparando infraestrutura e tudo, mas é muito próximo de São Paulo, o consumo, o frete, o transporte daquele produto todo está muito mais, uma logística favorável para aquilo, e as áreas de plantio do eucalipto, no caso, né, para fazer a celulose, as terras lá são mais apropriadas para isso, né? Então tem toda essa questão. No caso da Neomilho, que processa o milho, nós somos grandes produtores, né, a região toda aqui de milho. Aliás, é um negócio interessante, nós estamos aqui numa região, você falou de PIB, mas realmente Maracaju, Cidrolândia e Rio Brilhante é potência agrícola. É interessante a gente ter essa boa vizinhança, né? Que bom que a gente se dá tão bem, porque quando a região vai bem, todos ganham, né? Não basta só Maracaju ir bem, né? Se os meus vizinhos estão bem, até o Lucas comentou isso aquele dia no Centro Cultural, né? Na homenagem que estava com as mulheres lá, né? Torce, né? Foi uma observação muito feliz que você fez, que eu penso muito assim também. Então é muito legal ter bons vizinhos assim e produtores. Mas a questão da indústria não é só a gente que vai trazer, depende do... Mas eu vejo assim, Maracaju está na vitrine, está na rota bioceânica, como esses dois municípios estão também. Isso inevitavelmente já despertou o olhar de muitos investidores. Nós estamos aí agora na construção do aeroporto também, que vai possibilitar mais investidores. Termina nesse segundo mandato do aeroporto? Termina no final desse ano.
No final desse ano, no final de 25? É um investimento do governo do estado e ele pediu isso aí para a construtora, que já começou a obra, né? Então é bem provável que no final desse ano termine. Então, com certeza, nesse mandato, sim. Se atrasar um pouquinho, começo do ano que vem, está terminando. Mas, enfim, é uma região promissora e, inevitavelmente, receberá investimentos, sim, de indústria, de grandes comércios, de transportadoras, né, de logística e de transporte. Então, o pessoal pode ficar tranquilo. Maracaju, Rio Brilhante, Sidrolândia, não vai parar, não depende só da nossa vontade. Nós, sim, temos a responsabilidade de preparar esse município para que não seja impactado com a falta de saúde, de segurança, de educação, né? Lucas, como é que tá lá a questão lá, Rio Brilhante? Está recebendo indústria? Você já teve alguma indústria no primeiro mandato? Tem algum projeto agora para o segundo mandato de industrialização do município? Como que tá isso lá? Xandó, assim como o Marcos falou, acho que é importante sempre ressaltar que a nossa função como poder público é criar esse ambiente. É o que o Marcos falou, é um aeroporto que traz uma facilidade de acesso aos investidores que as pessoas passam a vir aqui. É uma usina que a gente tem lá, por exemplo, que a gente é próximo, por exemplo, que ela tem um terceiro do setor. Então foram várias indústrias, a gente teve, se você pegar, acho que a região toda nossa. Você pega os dados do CAGED, e é o que a gente estava debatendo e falando. Os dados do CAGED é o que a Funtrap fornece também, e o governo, onde mostra o saldo de empregos. E eu tenho certeza, eu já conferi uma vez comparando Rio Brilhante, Maracaju e Sidrolândia, que são municípios muito parecidos, você vê lá tem saldo de 120, ou seja, tem sobra às vezes de 120 vagas que não aparecem pessoas capacitadas para aquelas vagas. Mas a questão de empresa, eu acho que é isso, o Rio Brilhante hoje está se preparando também, não depende estritamente do prefeito, porque nenhum empresário vai lá em Sidrolândia porque o Rodrigo é legal, ou para perder dinheiro. Assim como nenhum empresário vê o Marcos como empresário, você como empresário, você não vai abrir uma indústria ou empresa que seja lá numa cidade distante se não tiver um porquê daquilo, uma rentabilidade financeira. Os incentivos ajudam muito, então a gente fez nossa parte atualizando nosso projeto de lei pensando criamos um programa de desenvolvimento para Rio Brilhante, onde a gente pode dar isenção de ISS, onde a gente criou o Rio Brilhante Desenvolve, que tem a criação de um parque industrial limpo novo. Estamos asfaltando, o nosso parque industrial já tem 60% asfaltado, 15 milhões investidos. Vamos asfaltar a segunda parte agora também, deixar Rio Brilhante 100% asfalto. E aí sim, consequentemente, você cria um ambiente para essa indústria chegarem. E também, muita gente olha a indústria, mas quando a gente pega os dados dos MEIs e EPPs, são os pequenos empreendimentos. Pequeno e médio empreendedor. Pequeno e médio. Rio Brilhante hoje tem 1.300 MEIs abertos de EPPs. Maracaju deve ter isso ou um pouco mais pela proporção. Sidrolândia também. Quando você pega isso, se eu trago a indústria com 5 mil empregos diferentes, eu estou criando muitas vezes junto alguns problemas. Porque se eu tenho a saúde hoje que atende a atenção básica, esses 40 mil habitantes de Rio Brilhante, se eu tenho educação toda organizada, se vem 5 mil pessoas, a cidade não absorve isso para começar. Porque eu tenho que fazer um trabalho preparatório de capacitação há muito tempo para cá. E vem pessoas de fora, você vai ter um acréscimo no atendimento, na educação e tudo que envolve. Então, a gente focou muito nos MEIs e EPPs, com capacitação, agora tendo inteligência artificial também nas escolas e para capacitar aqueles que querem empreender através de tecnologia, focando na área de tecnologia, para quê? O Japão, quando você fala de desenvolvimento dele, não foram as grandes empresas que foram lá porque o Japão é legal, mas o Japão fez um processo de 6 a 8 anos de capacitação em tecnologia. Quando as empresas iam procurar onde elas iam ter gente capacitada. Então a gente está focando muito nisso e capacitando, como a gente tinha falado aqui, focando em inteligência artificial, inovando, buscando um oceano azul onde ninguém está. E daqui a 5 anos vai ser inevitável que todos nós vamos depender da inteligência artificial. Ela é mais assertiva, tem mais informações. E na questão da indústria, a gente teve agora a Atlas que comprou, a usina também de Rio Brilhante trocou, a Raizen que teve lá presente, são 5 mil empregados nessas 3 usinas de Rio Brilhante mais ou menos, com mais de 140 mil hectares de cana plantado, e agora a gente parte também, aqui tem de etanol de milho, aqui também tem etanol de milho, né? A gente vai ter esmagadora de soja,
através da Delta de combustíveis, como mudou a lei para 30% do biodiesel poder entrar também nesse combustível, a gente vai ter uma esmagadora de soja que vai absorver 6 milhões de sacas ano, então também vai gerar muito emprego, também já está em andamento, já está área aberta, já temos a parceria com o Estado para desapropriar mais 1 milhão também, já conversado e organizado isso. E são coisas que vão acontecendo, e aí, como o Marcos falou, não é por causa do Lucas que foi lá esmagadora. Claro que é uma cidade que tem menos burocracia, maior proximidade, incentivo, mas é pelo desenvolvimento da região, por uma estrutura de saúde que aí está sob meu controle, educação de qualidade e uma segurança que a cidade tem, que a política não vai interferir, que ninguém vai te pedir propina para nada, que as coisas vão andar e que a cidade é pujante. Então, vem essa empresa agora, que é um marco, eu acho que no Mato Grosso do Sul, não sei se tem esmagadora de soja na nossa região ainda, mas assim como vem etanol de milho aqui, vem esmagadora de soja para lá e vai criando esse ambiente. Então, o Rio Brilhante vai receber através da Delta, essa esmagadora são mais de 400 milhões de investimento, eu tenho certeza que é uma grande empresa, mas da nossa parte, a gente precisa cuidar de gente, cuidar da saúde e educação para proporcionar um ambiente. Não, consequente, né? Porque até eu vou passar para o Rodrigo aqui, para uma grande indústria desse, ela vai ter colaborador. O cara fala assim, mas que cidade que é essa? Tem escola boa para meu filho? Essa escola aí, tem um lazer para saúde, tem segurança? Como é que Exatamente. é? E isso vai criando um ambiente para a indústria vir e se instalar no município. Rodrigo, mas você, como é que tá lá, cara, a tua realidade no teu município? Você já tem indústria? Você está recebendo alguma indústria? Como é que está essa organização da industrialização do seu município? Eu acho que é mais uma questão da industrialização, né? Eu acho que hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, com os investimentos do tamanho que estão vindo, né, a gente não pode mais trabalhar essa industrialização no modo de tentativa e erro, igual foi no passado. Cidrolândia, a gente tem exemplo lá que tentaram implantar um polo têxtil lá e não funcionou. Qual a vocação da cidade, né? Mais do que o prefeito querer, como o Lucas falou também, é a aptidão da região, né? Por que a Neomílio está dando certo aqui? Por que a Empasa deu certo em Cidrolândia? Por que o soja vai esmagar aqui? A gente tem uma esmagadora em Cidrolândia, de pequeno porte, mas está funcionando, de soja, porque a região produz o produto, a logística favorece, né? Então é a aptidão da região. A cana tentou, né, tinha em Cidrolândia, já teve aqui na Água Fria, teve duas aqui, teve a Tonon, e a aptidão da região, né, hoje foi filtrando o mercado. Hoje você depende da logística, você depende, né, de ter o produto para industrializar, então não adianta eu vir aqui fazer um polo siderúrgico em Cidrolândia. Aonde que cabe a siderurgia no MS? Lá em Corumbá. O minério de ferro está lá, você vai trazer de lá para... Né, lá né? tem o minério, tem o gás, né, tá tudo pronto para tocar o polo siderúrgico. Nós vamos fazer em Cidrolândia? Não fecha. Então, mais do que isso, né, as indústrias, principalmente as grandes indústrias, vão vir, né, para onde ela vai ter a condição, sim, da cidade, vai ter a logística, vai ter a condição de alocar os seus colaboradores, mas também, né, vai ter o produto para industrializar, vai ter uma oferta de produto. Se Deus quiser, Cidrolândia recebe, sim. Então, ainda ajustando ou Cidrolândia ou Campo Grande, vamos receber lá uma esmagadora de laranja, né? A indústria de processamento de suco laranja. A Cutrale já adiantou que vem para o MS, vai ficar na nossa região, mas pode vir para Maracaju, daqui a dia pode ir para Rio Brilhante. Isso aí vai depender da logística, vai depender da produção. Hoje estão plantando na região de Cidrolândia e Campo Grande, o projeto já é de 8 mil hectares de laranja, está vindo mais uma indústria, mas por quê? Porque tem o produto, né? Então, acho que a gente tem que ter o pessoal capacitado, toda essa estrutura para receber, né, os colaboradores, e também ter a aptidão da região, né? Cada região vai ter a sua. Uma outra pergunta, só para a gente encerrar esse quadro aí de industrialização do município, a tua logística que fica ao lado da capital, isso te ajuda ou te atrapalha, cara? Ela já ajudou muito, hoje ela está... Não, mas sempre ajuda, né? Eu acho que a gente tem um pouco de transtorno, né? Mas atrapalha não, né? Não dá para dizer que atrapalha, nunca, né? A gente teve sempre um transtorno do trânsito dentro da cidade. Maracaju já teve isso aqui, né? Já resolveu. Cidrolândia a gente precisa, né, fazer um contorno rodoviário na cidade urgente, né? O trânsito é um transtorno para a cidade, né? Mas também é o que leva e traz. É o funil, né, da região, né? Só que também é por onde passa, né, toda essa riqueza aí, de alguma forma isso ajuda também, né? Então, tem os pró e tem os contra. Então a gente tem que
trabalhar com cuidado, com projeto aí para resolver, né? Temos já, o governador já sinalizou, liberou uma empresa já está licitando para fazer o projeto da duplicação até Campo Grande. Então, é para ser uma realidade de curto, médio prazo, né? Então, logo a gente sai com essa duplicação, com alguns investimentos aí. A gente, como poder público, está cobrando isso, está indo atrás, está tentando fazer, né, o máximo possível que cabe ao município, né? A gente cobrar, a gente auxiliar, ir atrás dos projetos, e de pedidos aí para tentar ir viabilizando essa logística aí, que com a Bioceânica abrindo a ponte, né, daqui 5, 8, 10 anos, como que vai estar, né, nossos municípios, né? Então aqui, e isso vai, né, vai ter que duplicar daqui Rio Brilhante, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, é uma coisa que não para, né? Eu acho que o desenvolvimento não para e vem crescendo exponencialmente no estado inteiro, né? E a nossa região aqui não é diferente, né? Eu acho que com certeza está na frente desse desenvolvimento e vai continuar. Legal. Eu quero tocar em alguns assuntos agora aqui para a gente seguir o nosso bate-papo aqui com essa mesa de prefeito, né? Eu acho que vamos até chamar o nome desse episódio dos prefeitos, né, Alex? Prefeito é 267. Nossa, 267 lá em Maracaju vai se pulando. Marcos, é o seguinte, cara, nós temos aí governar é um desafio, liderar também é um desafio, mas eu queria que não te colocar numa fria, né, cara, mas que você colocasse a sua dificuldade aqui em pauta. Nós temos segurança, saúde, educação e vamos colocar aí desenvolvimento. Qual desses 4 aqui é o mais difícil de você alocar recursos? Parece que nunca tem fim. Não chega a solução desse problema. Parece que por mais dinheiro e recurso você coloca, não acaba o problema. É a saúde. Saúde. Antes de pronto. Concordo. É porque a saúde, além de tantas novas doenças, vão surgindo novos formatos, tantas especialidades, né? A gente está discutindo isso no início aqui, é a mesma dificuldade dos prefeitos. Parece que é bastante dinheiro já que a gente recebe. Quanto que é o investimento hoje em Maracaju e na saúde? A prefeitura ela aloca 1.200.000 só para o hospital, você tem ideia. Mas nosso orçamento da saúde é de 86 milhões. Ano? 86 milhões ano? Cara, é muita grana. E não dá. É muita grana. 86 milhões de reais todo ano investido na saúde. Nosso orçamento é em torno de 400 milhões. Município vai. Caramba, cara. Cara, tô indignado com isso, cara. Mas tudo bem. O povo tá muito doente, então. Mas assim, como eu estava falando, são muitas especialidades, são muitas. Hoje não tem só um clínico geral, né? Você tem médico para tudo, e exames para tudo. Exame é caro também, transporte. Nós temos casas de apoio em Campo Grande, casa de apoio em Barretos. Tem um custo, ônibus para transportar o pessoal que faz hemodiálise, ônibus da saúde que vai todo dia, e assim por diante. Lucas, você faz da palavra do Marcos a Saúde. Ele falou que era saúde. Não, é a saúde, Xandão, porque igual falou, nosso orçamento da saúde é 80. Esse ano ano passado foi maior, esse ano eu coloquei uma meta, falei, a gente vai precisar reorganizar, a gente vai precisar ser eficiente com recursos, que a gente investiu 25%, cara, média dos 26% a média dos outros anos. Estamos no orçamento de 360 e 380 milhões, estamos em 82 milhões de orçamento da saúde. Quando você pega, esse investimento nosso é até um pouco maior, porque a gente quitou 23 milhões do hospital que tinha em dívida e isso soma no parcelamento. A gente manda 1.400.000 para o hospital por mês de Rio Brilhante, onde 300 é de parcela de conta para trás. A gente tem 21 especialidades, e quando o Marcos fala de especialidade, as especialidades não eram para ser função do prefeito ou do município, é responsabilidade. Mas, pô, se eu não tenho um gastro, se eu não tenho um pediatra, se eu tenho alguma coisa, ninguém vai cobrar o presidente, ninguém vai cobrar o governo de proporcionar isso. E a gente sabe, porque é muito difícil, pessoas passam aqui, precisam da saúde. Então eu no começo eu falo, a gente investiu muito. Só que aí uma crítica a tudo isso, que hoje a gente está e pegou, até falando para vocês, nos últimos 2 meses a gente falou, cara, a gente vai ter 20% da quebra da receita, Citrolândia, Maracaju, Rio Brilhante, 20% a menos, orçamento de 400 milhões, são 80 milhões a menos que o Marcos tem esse ano do que tinha no passado.
E aí o índice da folha vai lá E você tem que organizar alguma coisa. E você tem que organizar como? Controlando a folha, educação, saúde. E na saúde, pela proporção ser gigante de investimento, você vê o tanto que a gente gasta mal ao mesmo tempo. E eu estou falando do meu caso lá em Rio Brilhante, tanto que a gente avançou, evoluiu. A saúde de Rio Brilhante tem mais de 85% de aprovação em certo momento. Estamos reformando o hospital, reformando o posto de saúde, vamos reformar todos os postos até o final do mandato. Mas quando a gente para ver o senso crítico, Xandó, é muito grande a máquina. Só quando a gente pega para filtrar realmente, será que isso está sendo eficiente? Agora que a gente está sendo mais criterioso com todas, que foi até bom o momento de crise, que a gente passa a ver, pô, é 50 mil reais, mas é 50 mil reais. Aonde vai chegar isso? Qual é o resultado para as pessoas? Quando a gente começa a olhar isso na ponta e ser mais criterioso cada vez mais, você vê que mesmo com a quebra de receita, a gente vai fazer até mais do que fazia antes com mais dinheiro. evitar os desperdícios. Evitar o desperdício. É uma luz, cara. É um custo que você tem, às vezes, de não fazer uma compra bem feita. É um planejamento anual de compra. Se eu preciso de 100 cilindros, pô, se eu fizer uma organizacional e comprar para 1 ano e meio, já que ela não vence, por exemplo, eu posso ganhar no preço ali. Sim. Só vai mudar e melhorar quando o gestor, nós como gestores prefeitos, a gente se provocar isso. Eu estou falando, ó, criticando mim mesmo dos últimos 4 anos. Foi muito bom, mas com dinheiro é fácil. Agora, quando reduz... O dinheiro é mole, quero ver duro. Realmente. Então, com isso, Xandó, o problema é saúde em todo lugar, eu falo disso porque é infinito. E precisa muita coisa ser feita. E como eu disse para os secretários também, falo sempre, não adianta a gente ser bom, a gente tem que parecer. Como a gente está nos números do governo federal e do Previne Brasil, por exemplo, pô, eu quero estar em primeiro. Agora, se eu falar que está melhor que os mandatos que passaram em Rio Grande, eu estou excelente, a gente está falando. Mas não, eu estou falando de chegar na saúde de Curitiba, lá de Palmas, Tocantins, que é uma das referências. Eu estou falando na saúde totalmente digitalizada. Então, todos nós, e posso falar aqui, porque a gente também está muito longe, todos nós, quando a gente se compara com os melhores, a gente ainda está longe. Então, é a saúde o problema, mas ao mesmo tempo eu vejo que se a gente mergulhar nela, como o prefeito também falando, junto com os secretários, a gente vai ver que dá para fazer muito mais com a receita que tem e com menos. Então, o foco nosso agora é esse, é infinito o atendimento de saúde, porque sempre vai faltar algo, mas a gente se organizar para melhorar ela, para deixar ela eficiente, e aí a gente consegue resolver esse grande problema. Resolver não vai resolver em 4 nem 8 anos, mas a gente faz parte da transformação que deixa mais eficiente. Fala, Rodrigo, a sua dificuldade também é a saúde? Com certeza, né? Eu acho que a gente tinha dificuldade em todos os setores, mas a saúde é esse desafio, sim. Né? Concordo plenamente, os investimentos são parecidos, as nossas receitas são parecidas, né? E tá lá, o orçamento é parecido também, quebrando, né? A arrecadação caindo também, então o desafio é o mesmo. Graças a Deus a gente está com uma equipe de saúde boa, então nesse ponto eu só tenho a agradecer ao secretário de saúde que está com a gente lá, que topou esse desafio de organizar a nossa saúde Cidrolândia, que não existia, né? Ela estava lá de enfeite, infelizmente nos últimos anos foi descaso total, a gente pegou um caos, e para você ter uma ideia, como você falou de gestão, Lucas, né? A gente começou a organizar a casa, então a gente não tinha credenciamento SUS, não tinha credenciamento de médico, o nosso hospital não conversava com a nossa saúde, então a gente começou a fazer todo mundo conversar, sentou, começou a organizar a casa, começou a ajustar os processos, né, botar regra, botar, né, os cadastros que tem que ser feito, como tem que ser feito, e nesses 3 meses, para você ter uma ideia de número de governo federal, nesses primeiros 3 meses a gente já tem mais produção SUS na nossa UPA do que a gente teve o ano passado todo. Isso é uma coisa simples, que não custa às vezes. Que não custou nada, né? E com menos recursos, sem entrar R$1 de emenda parlamentar de dezembro até agora, e pegamos caixa negativo em 17 milhões. Então, Oteca. Nossa Senhora. Então a coisa está funcionando, né? Gastando pouco, gastando aonde precisa, né? Nós tínhamos problema de limpeza, né? Era crônico, né? Tinha problema de higiene na nossa cidade de saúde, problema de goteira, porque tinha calha entupida. Então não precisava trocar a laje, trocar o forro, era limpar a calha. Né? E tinha projeto de reforma de telhado em andamento para trocar o telhado, porque a calha estava entupida.
né? Então, problema crônico de manutenção, de zelo, de zeladoria mesmo, que vinha isso na educação também, mas na saúde estava também dessa forma, né? A gente tinha medicamento vencido, guardado no estoque, contando aquele estoque como se a gente tinha estoque disponível. Chegou em janeiro, quando a gente entrou, não precisava licitar, a gente foi ver os medicamentos vencidos, tinha que licitar, e daí? Né? Então, né? Correndo atrás. Gasto onde não precisa, da forma que não precisa. Então, só essa organização, né, a gente gastar, focar esse recurso no local certo, na hora certa, né, com gente capacitada, já dá para prestar um serviço muito melhor. Mas é um desafio com certeza que não vai ser vencido da noite para o dia e vamos ter que conviver com ele. Ô, Marcos, você achou que tinha problema? Vamos dizer só um pouco. É real, cara. Eu falo, essa geração de prefeitos, desde a nossa que entrou antes, já melhorou muito. Essa de agora, cara, melhorou ainda mais. Você não tem mais picareta entrando, você não tem mais o... Eu percebi isso. Ainda tem, cara. Eu percebi Vê isso. um malandro mais na cara de pau. Tá diminuindo. Inclusive, vou até trazer aqui as prefeitas lá. Mas tá melhorando. Vou trazer as prefeitas de Arão Moreira, que são duas mulheres. Elaine também, né? A Ana e a Marinês. A Marinês foi uma colega minha amiga de escola. Vou trazer elas aqui para a gente trocar um bate-papo também. A fronteira tem as suas dificuldades também. O município fronteiriço é bem diferente. Mas dentro de algum desses assuntos aí, dentro da saúde ainda, tem alguma coisa que prejudica? Porque, tipo assim, o prefeito, todo mundo pensa que o prefeito tem que ser agrônomo, cientista, advogado, arquiteto, engenheiro, médico, mas tem coisas que fogem. Tem, né? Um pouquinho tem, né? Psicólogo. Mas o que pega aí na área da saúde que às vezes foge da tua alçada, Lucas, que consome recurso? É o que a gente estava falando agora com o Marcos e com o Rodrigo também, Xandó. Quando você pega, e por aí, eu não sou advogado, o Marcos não é advogado, o Rodrigo não é advogado. Então, cara, a gente tem área da saúde, educação, tudo para cuidar, e se a gente não entender um pouco, a gente também não sabe cobrar. Se eu não entender como acontece dia a dia, você não sabe cobrar. E às vezes você acha que está sendo feito tudo do jeito que a gente acredita, que as pessoas vão ter a mesma responsabilidade, vão ter aquilo. E a gente passou uns 2 a 3 anos, tudo que vinha de judicialização se acatava, se aceitava, passava. Ordem judicial. Exatamente. E é importante, é claro, porque o judiciário está ali para cobrar que alguém resolva. E o mais perto deles são os prefeituras, os prefeitos. Então manda essa ordem. E normalmente a ordem judicial vem sobre medicamentos de alta Medicamento de alta complexidade, tudo que é a responsabilidade responsabilidade do Estado e também do governo federal, através de SUS. Mas quando você vê disso, se a gente é muito omisso na parte de também não confrontar e não falar, não, peraí, me dá alguma coisa de quem é realmente. Porque se não for ninguém de alguém morrer, é óbvio que eu vou resolver. Qual é a capacidade da gente resolver esse problema? Né, da forma porque se for real, a gente vai resolver. Não tem problema nenhum. Mas peraí, o Estado está se isentando dessa responsabilidade, às vezes o SUS não está atendendo, e vai explodir aqui porque eu tenho um olhar pensando. Fora nosso orçamento, inclusive. Cidrolândia, né, só dando. Cidrolândia veio ordem de internação judicial. Né, eu vou internar onde? A Santa Casa está no caos. Não tem vaga em Campo Grande. Cidrolândia, o hospital está em reforma. Inclusive, internação de tratamento psiquiátrico fora do estado tem também. Então, para uma cirurgia. Caramba, não tem clínica aqui, às vezes tem que levar lá para o Paraná. E assim, a justiça, eu acho que a justiça age de forma correta, mas até que ponto, né, os advogados que estão entrando com essa ação estão agindo, né, de forma coerente? A gente teve um exemplo em Cidrolândia que um advogado foi lá e tirou um paciente que estava na fila da cirurgia da Santa Casa, porque conseguiu uma decisão judicial que obrigava o município a pagar uma cirurgia particular para ele numa clínica. Tirou ele de dentro do corredor da Santa Casa, com o pré-cirúrgico pronto. Ele estava na fila, na vez, ele ia operar de noite, o advogado foi lá e tirou ele. A prefeitura gastou R$180 mil. Uma cirurgia que estava pronta. E às vezes não está planejado isso, né, cara? Nunca está no orçamento. Não existe lei orçamentária de judicialização de saúde. Sempre existe. É uma coisa que não está no plano e o cara acaba furando o orçamento e fala assim: o prefeito está gerando mau recurso. Está tendo muita judicialização. Então é uma questão de bom senso, né? Eu acho que judiciário também. A gente criou em Cidrolândia. Tem medicamento que custa 100 mil por mês, 120 mil por mês. E não tem problema se fosse a responsabilidade de comprar, mas não é. Isso mesmo. Esse é Estado.
Só que acaba caindo aqui, porque aí fica o Estado tem um jurídico às vezes mais eficiente que a gente tem A nas gente pontas. propôs para o tem Ministério um bom, Público em mas é Cidrolândia a criação de uma Câmara de Conciliação para estar discutindo esses casos, antes de judicializar, né, É acionar a isso, também Secretaria de vejo isso, Saúde, ó, o que está acontecendo, a responsabilidade é de quem, né, qual que é o prazo que você precisa antes. Tem prazo de 24 horas, 48 horas, você não dá tempo nem de Não faz nada. Como você faz alguma coisa com 24 horas numa véspera de feriado de Páscoa? Você vai comprar o remédio aonde? Entendi, Né? né? Gente, vamos seguindo aqui agora. Vou fazer uma rodada de perguntas, mais perguntas pessoais para vocês aí, de cunho mais pessoal, né? Porque a gente sabe que atrás da cadeira do prefeito tem alguém que sente dor de cabeça, passa mal, tem diarreia, né, cara? Tem um Que dia é que ele... corintiano que sofre. sofre. Que às vezes o cara também, ele no dia tá muito entusiasmado, tá muito feliz. Então eu quero deixar um conselho para vocês aqui, cara, como um amigo, que o dia que tiver muito feliz, não faça promessas. Boa, essa é boa. O dia que tiver muito feliz, não faça promessas. E o dia que tiver muito triste, muito decepcionado, não é hora de desistir. Então, porque essas duas controvérsias, elas vêm às vezes dentro de casa. Às vezes, cara, poxa, vocês são mais do agro, recebeu uma chuva, cara, tô feliz demais. Se chover de novo, vou voltar, entendeu? Faz a promessa, né, cara? Pagar a pescaria, vamos pagar um show. Cara. Então, vamos supor, essa vida particular de vida pública, ela é bem difícil de viver. E todo tempo eu tô tentando me colocar na vida de vocês aqui, como gestores, e a gente já falou que uma decisão de vocês pode mudar o curso de uma geração numa cidade. Principalmente, às vezes, uma má decisão. Lucas, como é que você pensa sobre isso nas futuras gerações? Como você quer ser lembrado no seu município em Rio Brilhante? Como um menino que sempre respeitou as pessoas, que nunca gostou às vezes, de um amigo zoando do outro por ser diferente, ou ser de alguma forma, e que eu tive uma baita de uma base familiar que me instruiu e quero ser lembrado que eu fui essa pessoa que ouviu todo mundo, que não julgou o outro pela aparência, qualquer coisa que seja, e pensou sempre no bem comum, como um estadista, que muitas vezes colocou em situações difíceis de enfrentamento, mas que nunca correu da raia, qualquer decisão difícil que seja, sempre deu a cara a tapa e sempre esteve disposto a resolver, errando, acertando, mas teve coragem. É assim. Poxa, legal. Tá anotado, hein? Tá anotado e tá gravado. Ô, Rodrigo, seguinte, cara, você tá no primeiro mandato, você sabe que para ganhar uma eleição não é fácil, tem que se expor. Você é um cara que saiu da sua zona de conforto, dentro da sua propriedade rural, foi lá, pediu o voto, a população acreditou, e dentro desse time que você formou, a gente sabe que o bom não vem com estrela na testa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que significa lealdade para você. Bom, primeiro de tudo, eu acho que eu tenho muita gratidão, né, pela lealdade de quem está do meu lado, né? Então, eu acho que é tudo, né? Eu acho que a lealdade é a parte mais importante em qualquer setor, né? No setor público, no setor privado, na vida, né, na família, nos amigos, né? A gente receber lealdade de volta deixa a gente contente, né? Eu fico feliz, né, toda vez que a gente tem alguém leal do lado da gente, demonstrando isso, né, de alguma forma. Então, eu acho que a gente deita e dorme tranquilo, dorme feliz, independente, pode ter passado o que passou durante o dia, mas a hora que você olha para o lado e você vê que tem gente do teu lado, ajudando a carregar aquele fardo, né, você não tá segurando, o cara vem e escora ali, isso é importante, né, isso dá um fôlego pra gente seguir em frente e não desistir nos dias difíceis, né, que nem você falou, né. E, se Deus quiser, daqui 4 anos eu vou estar igual o Lucas, né, pescando. Esse ano eu não consegui pescar ainda, já tô com inveja dele já. Nessa hora que arrumar a casa, nós vamos. Eu vou levar, que é violeiro bom, Xandó. Eu falei, não, você pode organizar a viola, meu, levar você pro Rio e faça canta isso aí, bem tranquilo. Que legal, cara, que legal. Marcos, assim, cara, você que tá no segundo mandato, um cara experimentado no comércio,
A gente falou sobre alguns assuntos, mas eu quero fazer uma pergunta e, como eu disse, né, cara, aqui a gente não tá para passar pano, né, cara, algumas perguntas difíceis, mas são homens experimentados na vida, cara. Marcos, como lidar com a traição, Marcos? Cara, não é uma coisa que me preocupa muito. A gente não pode esperar muito de muitas pessoas, né? A lealdade é importante porque tem aquelas pessoas que a gente conta com elas, né? Às vezes vem uma traição da pessoa dessa. Mas eu não me atenho muito a isso, não. Eu procuro não contar tanto assim, para justamente não ter grandes decepções. Eu sou muito assim, muito ponderado nas minhas reações. O cara às vezes até parece que ele me traiu ali, ele tá querendo me apunhalar. Chega a notícia de que ele fez aquele propósito. Eu tomo muito cuidado, eu respiro, eu não reajo já acusando, xingando o cara, seu tal, seu lá. Procuro dar um tempo para conversar com a pessoa e vou sempre perguntando, como é que foi isso aqui? O que aconteceu tal? Para evitar um julgamento precoce e errado às vezes, né? Mas se confirmar aquilo ali também, eu me afasto da pessoa, procuro mais contar com ela, dói pra caramba, né? Muito. E muitas vezes na política a gente sofre um pouco mais porque os apoiadores, os colegas, as pessoas que cercam, cobram isso da gente. Você tem que ferrar com esse cara, você tem que. Falei pra você que ele não prestava. Pior que eu te avisei. Eu te avisei que eles querem se vingar com a gente, que aquela raiva que ele já sente do cara e quer que a gente. Então, assim, tem que saber lidar com isso, não ceder a essa tentação, a essa pressão das pessoas que normalmente têm essa maldade, vamos dizer assim, incutida, que todos temos, né, um pouco, eu não estou me colocando mais perfeito que ninguém, mas às vezes você quer ser pacífico, você quer perdoar rápido, mas tem ali, na política é muito difícil, porque você também tem que dar uma satisfação dos seus... E todo mundo sabe falar o que o prefeito tem que fazer. Mas ninguém foi prefeito. É igual nós como técnico da seleção brasileira, né? Todo mundo é técnico da seleção brasileira, né? Então tem que saber lidar com isso, porque também você não pode dar uma de que não tá nem aí, às vezes deixar o grupo decepcionado também. Você tem que dar a impressão que você vai fazer alguma coisa, ou dar uma respostinha ali, mas não na mesma altura. Porque eles esperam também uma reação sua. Esse prefeito também tá muito frouxo. Os caras fazem o que quer, fala o que quer dele, não faz nada. Gente, só é com o que a gente lida, né? Mas graças a Deus na minha vida familiar, que é o principal apoio, que é onde eu confio plenamente, a lealdade é a marca, né, dos familiares nossos, eles também têm esse perfil também da paz, da compreensão, de não comprar briga, então eu me sinto muito confortável e apoiado nesse sentido para mim não tomar decisões que vão causar danos, porque toda vingança, toda reação, ela gera prejuízo e desgaste. Joia. Qual que é o seu partido, Marcos? PSDB. PSDB, seu PP e o seu PL. Tá. Agora vamos fazer uma pergunta para vocês três aí, quem tiver na vez e se sentir à vontade, responda. Como governar sem deixar que às vezes o partido político intrometa na sua decisão que é o melhor para o seu município? Acontece isso com você, Rodrigo? Não está acontecendo, e no dia da posse eu fui com a camisa do PL na Câmara e tirei a camisa do PL e vesti uma camisa de funcionário público, servidor público da prefeitura. Bacana, e falei que a camisa do partido vai ficar guardada na gaveta até a próxima eleição. Se os vereadores quiserem usar, que usem, mas eu tô lá como um servidor público, tô lá para atender a população, vou pensar no melhor para o nosso município, para nossa população. Então, independente de partido, estou indo dialogar com todo mundo, né? Eu acho que o deputado, o senador, agora é a instituição, é o prefeito com o deputado, é o prefeito com o senador, não é o Rodrigo com ninguém, entendeu? Então, estou lá para vestir a camisa assim da instituição prefeitura, trabalhar como prefeitura, única e exclusivamente. Com certeza, indicações de partido a gente escuta, a gente sabe quem apoiou a gente durante a campanha, a gente aceita, né, críticas construtivas, aceita indicações desde que sejam pessoas competentes para a área, né, capacitadas para aquilo, mas a gente está, né, nosso secretariado é todo
né? 99% está lá por técnica, né? Por ter capacidade do que está tocando, do que está fazendo. E assim a gente vai seguir. Se precisar trocar algum secretário também, independente, não estão lá para escolher o partido do secretário, mas sim a capacidade de cada um, e é dessa forma que a gente vai tocar. Legal. Marcos, você que é de um partido, de um importante político do Estado, presidente, às vezes a pessoa atrelava aquela figura a você e falava assim, não, o Marcos vai fazer o que o presidente mandar. É verdade. Reinaldo Azambuja, um grande líder, um dos maiores líderes, se não for o maior até hoje, na história do Mato Grosso do Sul. E admiro muito, e muitos na minha primeira campanha lá, os adversários falavam, se o Marcos ganhar, ele vai ser um boneco na mão do Reinaldo, vai fazer o que o Reinaldo quiser. E não aconteceu isso, eu sabia, eu já conhecia o Reinaldo, eu tenho minha personalidade e minhas condições também, eu impus minhas condições de governar. Ele não me pediu uma secretaria, não impôs nada, ele me ajudou muito na campanha, me ajudou bastante mesmo, sou muito grato ao poder político que o Reinaldo exerceu, ele era governador, mas nunca me exigiu nada, porque ele também conhece, ele sempre quis o melhor para o Maracaju, ele ama o Maracaju e sabia que eu seria um bom prefeito. Ele sempre me convidou, sempre insistiu para que eu fosse candidato em outras campanhas, né? E chegou o momento, então eu me senti muito à vontade, por isso que a gente consegue governar, porque nossos secretários, a gente escolheu a dedo, pela competência, como você colocou muito bem aí, e não por indicação política, né? Então é muito confortável estar nesse partido, estar sob essa liderança aí, Reinaldo, o Eduardo Rido, né? Então assim, a gente tem desfrutado muito dessa experiência que eles têm para poder nos ajudar na nossa gestão. Você, Lucas, as amarras partidárias têm te atrapalhado? Como que você faz para fazer isso? Porque, não, esse moleque quer fazer o que nós mandamos. Durou 3 meses, Xandão. Mais ou menos isso. Não, uns 3 meses. É de um lado ou de outro, até a hora que você vê que é injusto, você mete o pé e fala, não, peraí. É óbvio que o partido, quando fala desde o Rodrigo, desde o Marcos, a gente não é um partido, ou seja, não é um grupo de pessoas, a gente não estaria aqui como prefeito hoje e tudo mais. Então é meu dever como pessoa ser grato e ouvir também essas pessoas, entender. A gente representa o grupo. É isso. Entender, por exemplo, o Rodrigo e o Marcos aqui. Pô, o Rodrigo foi um grande parceiro de construção dessa caminhada. Pô, é óbvio que se ele quiser contribuir também trabalhando, ele tem que ter o espaço dele. Então a relação que é claro muito mais aproximada, e é óbvio que quando você tem um cargo de confiança, geralmente quem está com você são as pessoas que você confia também. Então óbvio que esse cara vai ter um espaço diferente, vai ter uma oportunidade diferente. Mas o que eu falei muito importante, que até pensando nos vereadores, os vereadores também têm pedido de pessoas muitas vezes para, pô, me dá um espaço, e não tem problema nenhum você dar esse espaço. O problema é você manter e não tirar alguém que não é eficiente. Então, hoje, na verdade, claro, com a maturidade, tudo, hoje muda, a gestão depois do terceiro ou quarto mês, eu afastei um tempo no começo do partido por alguns atritos, até com meu pai, que também é do partido MDB ainda, e justamente por isso, falei, cara, aqui quem vai governar sou eu, as pessoas elegeram eu para tomar decisões. Então, se o partido achar ruim ou mal de mandar 1, 2, 3 ou 4 embora, poxa, a gente não está pensando nas pessoas, a gente está pensando em partido. E é fundamental você pensar em partido, mas a partir do momento que você coloca qualquer coisa acima das pessoas, você está errado, né? Então, tudo bem eu dar um espaço pela confiança que eu tenho no Rodrigo, que às vezes está no meu partido. Mas agora eu manter o Rodrigo porque ele é meu amigo, aí é injusto. E o principal valor da gestão e do que eu acredito é justiça. Então, é colocar na balança isso e falar, ó, eu acho que é muito importante ouvir, reunir, fundamental. E não adianta a gente falar que achar que não precisa, porque precisa muito. E essa base, as pessoas, a tiazinha pega um cartaz teu, vai na política e leva na casa da pessoa. Você tem que reconhecer o valor, porque as pessoas te ajudou a estar ali. Mas aí você colocar o limite também. Eu entendo, eu ouço qualquer pessoa. Mas espera aí. É o que a gente está falando. Muitas das vezes, tem pessoas que querem te dar aula de como ser aquilo sem nunca ter passado por aquilo. Então é óbvio que eu ouço, mas espera aí, você não vai me falar o que eu tenho que fazer como prefeito. Você pode falar o que você acha, o que você pensa. Agora não, você tem que fazer assim porque o prefeito faz isso e primeira-dama tem assim. Tava a Isa e a Miri conversando um dia falando disso. Um monte de mulheres, você chega e fala o que elas têm que fazer, mas nunca foram primeira-dama. Então, peraí. A gente tem que ouvir, tem que filtrar, mas a gente tem que seguir o que a gente acredita,
Porque eu falo que de noite é gente Deus, é gente nossa família e quem vai sobrar disso tudo? Nós temos pessoas maravilhosas no caminho, mas vai sobrar a nossa família, vai sobrar 6 ou 7 amigos e tudo bem, e naturalmente vão seguir o caminho, vão ter contribuído, mas acho que nessas decisões é o Lucas e Deus e fazer o que o coração manda. Todas as vezes que eu segui o que eu penso, no mundo deu errado. E quando eu deixei de fazer, deu errado. Então, eu faço o que eu acredito que devo fazer e boa. Eu acho que assim, que todo líder, né, ele tem um instinto, né, cara, que É algo diferente. às vezes o cara tá naquela pegada de fazer, cara, eu vou fazer isso e tal, e eu acho que vai dar certo, cara, o teu instinto, eu penso comigo que às vezes é o próprio Deus Porque de Deus não tem falando ali dúvida. com você. Não, isso às vezes é taxado de prepotência ou de, É isso, né, de teimosia. Mas a gente tem essa intuição, essa coisa que tá dando certo. E aí aquela coisa, né, Marco? Peraí, você pode achar o que for, mas ele tá reeleito com quase 80% dos votos. Sim. Você pode achar o que for, mas aqui tem resultado. A gente não tá falando de maneira vaga, não tô falando o que eu acho. Tô falando de resultado de toda vez que a gente põe na balança, né, eu tento colocar, né, pouco tempo aí, mas as decisões mais importantes, né, eu acho que a hora que você vê que vai beneficiar o maior número de pessoas, quem mais precisa principalmente, é a decisão que a gente tem que tomar, se seja médio, curto, longo prazo, né, não interessa. A partir do momento que você vai fazer o bem, que você vai melhorar a vida de pessoas, eu acho que o universo conspira para a coisa dar certo. Então, se ele põe na balança, o negócio dá certo. E vai ter a crítica inevitável da melhoria que não foi E vai beneficiar. Eu estava até da traição, lealdade. Vai ter sempre a crítica, sempre vão ter pessoas que vão te abandonar. Só que é aquela coisa, o mundo gira em torno de interesse. Se a gente chega numa reeleição muito bem, gostando ou não, essa pessoa vai estar junto. Você O vai malandro falar, que não gosta, que falava, ele vai estar Você junto vai falar também. igual o Zagallo, vai ter que me engolir. Pô. Vai ter E a gente vive num país democrático, né? E a democracia, ela é o governo de quem não? Infelizmente nunca vai ser, né, o das minorias, né? Quem elege é a maioria, né? Então, mas a gente não pode deixar ninguém de lado como gestor. Exato. Mas na hora da eleição, na hora do partidarismo, né, isso aí vai aparecer, né? O Rodrigo, então, encaminhando para o final aqui, eu vou fazer as perguntas finais, uma para cada um, tá? Geralmente a gente grava em 60 minutos no podcast, mas hoje, cara, eu não poderia Muito bom. perder a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu acho que é mais fácil alinhar Marte com Saturno do que conseguir a agenda dos caras aqui, né, cara? Mas a gente tá muito contente com isso. Parabéns, viu? Porque não é mole não, velho, não é mole. O Rodrigo, é o seguinte, cara, chegamos aí no dia 31 de dezembro, o seu último dia de mandato, do seu primeiro mandato. O que você gostaria de dizer para você mesmo nesse dia lá? Estamos avançando no futuro. Parabéns, você fez o que era possível. Que legal. Acho que é isso aí. Show de bola. Lucas Foroni, você tem a oportunidade de deixar um recado para todos os sul-mato-grossenses. Todo mundo vai te ouvir de uma vez só. O que você falaria para essa galera aí em 2025? Comece sem estar pronto, que a gente nunca vai estar pronto. Tenha coragem e acredite que teu coração fala. Porque o que é de Deus não tem dúvida, mas tenha coragem. E faça o que você queira fazer, mas esteja disposto a pagar o preço do processo. Porque é muito fácil, às vezes, você ver e você fala do Rodrigo, do Marcos, do Lucas, de você, mas ao mesmo tempo existe um processo para tudo. E ninguém é de hora para outra, ninguém cresce de repente, ninguém fica mais maduro de repente, mas é possível para todos, desde que esteja sujeito a pagar o preço. E essa eu não podia deixar de fazer essa pergunta pro Marcos, né, cara? Marcos Caldeirão, qual que é o próximo passo? Deputado federal ou estadual? Essa pergunta eu tenho ouvido todos os dias. Eu ajudei, ó. Tem a mais pronta ali. Mas eu não posso dizer ainda. Eu vou cumprir os 4 anos. Então, ano que vem não tem possibilidade. Eu tenho compromisso, né, de cumprir esses 4 anos. Depois, Deus já sabe. Está escrito lá no livro dele, mas eu não sei. Ele não deixou eu ver ainda. Mas nunca diga nunca. Isso. Eu falava que nunca ia ser prefeito e acabou acontecendo. Então,
Nós já temos 2 governadores do estado, que foram o atual governador aí de Maracaju, o ex-governador Reinaldo Azambuja de Maracaju. Você tem alguma pretensão aí para governo do estado, futuramente? Isso as pessoas brincam às vezes, uns falam sério, porque aqueles fãs mais de carteirinha, né? Tem que ser, mas não sabe. Você deve ouvir isso também toda hora. Eu acho sem chance. Esses caras estão muito acima. O Reinaldo e o Eduardo Reis são os caras. Sou Não, mas fã, eles vão excepcional. para outros cargos, né? É, Eu até quero fazer uma provocação. Você acha que não pode ser uma coalizão aqui, Marcos Caldeirão e Lucas Foroni, para o governo do estado? poxa, lógico que eu devia. Você faz trabalhar. Eu devia, nós vai também, hein? Lógico que eu devia do Lucas. Eu faço campanha. Aí a gente junta os 3. Ó. Mas eu acho isso, eu não alimento isso aí, porque nós temos muitos bons prefeitos. Você lembrou muito bem essa leva aí, começou a melhorar bem na nossa lá, e agora melhorou mais ainda. Rapaz, vai ter muito nome. Graças a Deus, acho que o nosso estado nunca mais vai retroceder. Depois do Reinaldo, agora o Rido está levando com maestria. Eu acho que o eleitor não aceita mais qualquer coisa, mais ou menos. Vai ser daqui para melhor, e eu tenho certeza que aqui em Maracaju vai acontecer isso também. Rio Brilhante e Cidrolândia, depois Não deles, volta mais. o povo não aceita mais ou menos. Vão ter, se Deus quiser, candidatos bons aí para nos suceder. Amém. Não, a gente faz essa provocativa porque nós estamos numa mesa aqui, estamos trocando ideia, batendo papo sobre coisas atuais e o futuro. Eu acredito que qualquer um de vocês aqui que sair para o governo do estado ou para deputado federal ou estadual vai ter uma boa aceitação da população pela índole e como vocês têm feito na vida pública. E antes de entrar na vida pública, fazendo na vida particular de vocês, nos seus negócios, com família, sendo pessoas de boa índole. Então, eu acredito que qualquer cargo que vocês coloquem o nome, já se provaram o seu valor, tanto é pelo alto índice de aprovação dentro dos municípios. Rodrigo se mostrando um cara destemido aí, pegando um município totalmente desorganizado e em pouco tempo já tentando colocar a casa em ordem. O Lucas repetindo o bom trabalho do primeiro mandato, agora no segundo mandato. O Marcos também aqui a gente tem visto e acompanhado de perto. Não tem nenhum dia fácil, acho que acredito, dentro da administração pública. Todos os dias tem desafios e desavenças, mas vocês se colocaram à prova e estão lá. Eu acredito que o sucesso da cidade é mérito do prefeito e o fracasso da cidade também é culpa do prefeito, entendeu? Ele está lá na liderança disso. Tem pessoas boas que estão junto com ele e também tem pessoas ruins na administração, não tem como você tirar o mal de uma vez. Mas como todos vocês disseram aqui nessa mesa, que liderar é pelo exemplo, né, cara? Palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, você falou da culpa e do mérito do prefeito, eu diria dos prefeitos, porque uma sequência boa ou ruim que muda a história de uma cidade. Então, a gente não pode perder o ritmo de quando tem um prefeito bom e depois votar de qualquer jeito. É importante, Arrebenta então, qualquer possibilidade de a importância na sucessão de vocês, aí vocês já terem pessoas alinhadas com o mesmo propósito para que haja crescimento na cidade. Mas aí, Marcos, curtiu estar com a gente aqui nesse episódio 145? Não imaginava que ia ser cumprido, mas eu nem vi passar a hora, porque uma companhia dessas aqui tá louca. É um privilégio estar com esses meninos aí que, olha, parabéns a vocês lá em Cidrolândia e Rio Brilhante. É só elogios aqui na nossa Maracaju. A gente ouve muito bem de vocês lá e o Lucas já está no segundo mandato, tá louco. E é muito gratificante para nós, como eu disse, porque a gente tem a segurança de que a região vai bem. Essa é a palavra-chave. Lucas Foroni, curtiu estar com a gente aqui no Café Brothers? Muito bom. Agradecer o convite, Andó, também, da gente poder trocar essa ideia, o Marcos, o Rodrigo, e além de ser os 3 prefeitos da região, eu acho que é isso, né, Marcos? É um contato, desde respeito e admiração, é recíproco. É recíproco meu por você em Maracaju, pelo trabalho feito também, pela pessoa e pela índole, acima de qualquer coisa. Mas o trabalho junto, se fosse um cara muito bom, não fizesse bom trabalho, a gente não estaria nem aqui, vice-versa. O Rodrigo entrando, como a gente diz, da leva dos novos prefeitos, dá, na verdade, orgulho pra gente de ver e saber, falar, cara, eu tenho certeza que A esperança. essa rota 2067, que Maracaju, Rio Brilhante e Cidrolândia, se juntar o PIB desses 4 municípios, dá mais 10 bi. Então é fundamental para o Estado na parte de produção agrícola, giro de setor industrial, e a gente debater e poder trocar às vezes é muito bom, porque os problemas eles só mudam o endereço, mas os desafios do Marcos são os mesmos, do Lucas são os mesmos, do Rodrigo é o mesmo, mas a gente tem um ponto em comum, acho que é
O inconformismo, né? Determinação. De querer fazer, de não tá bom mesmo. Claro que a gente reconhece o que faz e fez, mas a gente tem muito a fazer. E a gente entender também que faz parte de um processo de mudança, e não é a mudança, mas faz parte. Eu fico feliz de esses dois estarem aqui, a gente fazer parte de um processo de mudança político e de gestão também no Mato Grosso do Sul. Legal. Rodrigo, você, cara, nossa primeira vez aqui com a gente no Café Brothers, curtiu estar com a gente aqui batendo esse papo? Muito, né? Acho que agradecer o espaço aqui, a oportunidade, né? Uma oportunidade ímpar dessa, da gente estar com duas lideranças aqui, dois professores para mim. Se eu estou aqui hoje é porque eu me espelhei nesses dois aqui, de ver eles entrarem, pegar o município do jeito que pegou e fazer administração e chegar no terceiro ano de mandato já com as cidades organizadas, arrumadas do jeito que está, pronta para entrar numa reeleição aí com o pé nas costas, que não era novidade para ninguém, todo mundo sabia da aprovação dos dois, né? E isso me deu ânimo de encarar o desafio deles, falar, não, se a gente fizer com seriedade, com força de vontade, né, sem medo, como o Lucas falou, né, se a gente tiver coragem, a gente viu, né, foram dois exemplos que deram certo, vizinho da gente, né, e com certeza vocês podem ter certeza que vocês me inspiraram muito a estar aqui hoje, que eu me inspirei muito, vim conversar com vocês antes da eleição, depois da eleição, já me espelhando em vocês, mas desde lá de trás eu vim acompanhando a trajetória dos dois aqui, né, quero parabenizar aqui, já de antemão, né, a trajetória dos dois até hoje, e sei que daqui para frente só tem coisa melhor, e é em vocês que a gente se espelha, né, em bons exemplos aí, e hoje estou lá como prefeito, com certeza, inspirado por esses dois aqui. E obrigado da oportunidade. Que honra nossa. Não, a gente parece mesmo. A gente agradece também como Café Brothers, né, podcast. A gente começou bem pequenininho e hoje a gente ter essa mesa aqui, para mim é um sonho realizado, né? Ter pessoas com tantos compromissos e pararam para estar aqui, trocando uma ideia, produzindo um conteúdo de valor dentro da internet para a nossa região, né? E Marcos, quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz lá, acompanhar teu dia a dia lá? Rapaz, eu tô no Instagram, no Facebook aí, não sei nem falar o endereço, né? Tá? Marcos, arroba Marcos Caldeirão. Marcos É o Caldeirão. Thiago que mexe pra você lá. É, Thiago, telefone. Lucas, quem quer te acompanhar lá nas redes Só sociais? procurar Lucas Ceforoni lá no Instagram e no Facebook e vai estar achando também. Rodrigo, Rodrigo Basso 22, tá tudo junto lá no Instagram. tem o dia a dia do prefeito lá. Tem, tá. Então, você que quer acompanhar o dia a dia dos prefeitos, então deixamos o arroba deles aí para vocês. E também nós aqui do Café Brothers, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube. Temos todos os nossos episódios todas as segundas-feiras às 19 horas e também os episódios extras. Todas as sextas-feiras nós temos episódio extra também. E segue a gente também lá no nosso Instagram. Curte e compartilhe demais. Quero agradecer a todos vocês que nos assistem e nos ouvem. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!